João 14, 16 e 17 diz a palavra de Deus: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Glória a Deus. Você acredita que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, diga forte comigo: Senhor, eu amo a sua palavra. A minha mente e o meu coração estão prontos para recebê-la. Fale comigo, me ensina, me edifique, me consola, me exorte através da sua palavra. Eu quero ouvir a sua voz, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Assente-se, por favor, e olhe para cá, por gentileza. A promessa do Espírito Santo é um presente inestimável que Jesus nos assegurou. Assim como um guia que nos conduz em uma jornada, o Espírito Santo nos capacita e orienta-nos em nossa jornada de fé. Pensemos em um navegador que, mesmo em meio à escuridão da noite, confia em um equipamento chamado bússola, que aponta o caminho certo, a direção certa que ele deve seguir. Da mesma forma é o Espírito Santo. Ele é a bússola divina que nos guia no caminho da verdade e do propósito de Deus para a nossa vida. Assim como o vento é sentido, mas a sua origem é invisível, o Espírito Santo opera de maneira poderosa, mesmo quando sua presença não é visível aos olhos humanos. Eu quero trabalhar com você aqui alguns pontos importantes em relação ao Espírito Santo. Primeiro, é a sua pessoa. João 16, 13, olha o que Jesus disse: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Vou te dar aqui um exemplo aqui muito prático. Ninguém, eu disse, ninguém peca. Isso eu estou falando de gente que serve ao Senhor. Não estou falando do ímpio. Estou falando de gente que está na presença de Deus. Ninguém peca sem antes ser alertado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo acende como que uma luz amarela, mesmo que tem lá no sinal de trânsito, te mostrando que você não pode ultrapassar. O Espírito Santo não é uma mera força ou influência ou uma energia, mas uma pessoa, Nessa passagem que eu acabei de citar aqui, de João 16, 13, fica muito claro que Jesus estava falando de uma pessoa e não de uma coisa, de uma força ou de um poder abstrato e impessoal. Ele é nosso guia fiel que nos condiz ou que nos conduz para a verdade. Isso quer dizer que a obra que Jesus começou seria continuada pelo Espírito Santo. Olha, vou enviar outro Consolador. Isso quer dizer que é alguém da mesma essência.
Isso quer dizer que alguém que faz a mesma coisa, ele é o nosso guia fiel que nos conduz a essa verdade. Isso quer dizer que o Espírito Santo continuaria aquilo que Jesus começou a fazer. Ele nos guiará em toda a verdade. Uma das suas funções é revelar-nos as profundezas da vontade divina. O que define uma pessoa? Já que nós estamos falando aqui de alguém que não é uma força ativa, nem uma energia como alguém quer ensinar. O que define uma pessoa? Sentimentos, vontades, inteligência, intelecto. Alguém vai preferir razão. Uma energia não tem vontade. Uma energia não tem sentimento. Apenas pessoas têm sentimentos. Tem vontade, tem inteligência. A personalidade do Espírito também é demonstrada na forma como ele pode ser afetado com determinados comportamentos dos homens, até demonstrar emoções em resposta a esses comportamentos. Vou te dar aqui uma referência. Efésios capítulo 4, versículo 30, no dizer de Paulo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem fica triste? Pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, por isso que ele entristece. Uma coisa abstrata, uma energia, uma força, não tem essa capacidade. Então, Paulo disse: não entristeçam o Espírito. Uma força não pode ser entristecida. Na nova versão transformadora, capítulo 14, versículo 16, que nós lemos, diz: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Na tradução que nós lemos diz: Consolador, que nunca os deixará. Isso quer dizer que o Espírito Santo dá continuidade, gente, à obra de Jesus, aconselhando, exortando e protegendo. É aquilo que Jesus fez. Então Jesus foi levado ao céu, mas o Espírito Santo, nós aprendemos hoje na escola dominical, que ele não mais se apodera de alguém em ocasiões especiais. O Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas, nada menos do que derramado. Parece certo o entendimento de um camarada que é meio doido, tem com as coisas, mas nessa aqui eu concordo com ele, o Dake, ao dizer que a permanência do Espírito Santo na terra não será somente até o arrebatamento, como alguém diz. Ele está aqui hoje. Estará durante a grande tribulação e também no milênio. Dizer que o Espírito Santo irá deixar a terra é anular os eternos benefícios da graça de Deus aos homens. Isso é inconcebível e nega as Escrituras. Charles Spurgeon disse que nada mais ou nada revela mais sobre a verdadeira natureza da religião do que a forma como o Espírito Santo é tratado. Tem gente que olha lá na Trindade, aquele ensino da Trindade, que quem veio da Igreja Católica, participou lá do catecismo, aprendeu isso lá, e nesse sentido aqui, a doutrina está certinha do começo ao fim, a doutrina da Trindade. Tem gente que olha lá, fala Pai, Filho, Espírito Santo, dá a ideia de que Deus é o grandão, fortão, Jesus é menorzinho, um tiquinho, e o Espírito Santo é quase um bobão. Mas não é isso. 3 pessoas em essência igual, que juntos formam um Deus, em poder, em graça. O que há de diferente nessas 3 pessoas? Apenas atribuições, nada mais do que isso.
em poder, em glória, em honra, em majestade, em eternidade, igual em essência. O Espírito Santo não é um coitadinho, com todo respeito ao Zé, mas o Espírito Santo não é um Zé Ninguém. O Espírito Santo é Deus e merece toda honra, é digno de toda honra. A quem menospreza completamente a sua pessoa e a sua obra, contudo, o Espírito Santo desempenha o seu papel desde a eternidade, como é relatado em toda a Bíblia. Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito Santo trabalha desde a eternidade, assim como Jesus disse em relação ao Pai: olha, eu trabalho e o meu Pai também trabalha até agora. O Espírito Santo também trabalha. Em todo tempo nós vemos o Espírito Santo se movendo. Não é uma força parada, não é algo estático que está algemado, parado, engessado. O Espírito Santo se move em todo o planeta, se move em toda a criação, se move na vida da igreja, se move na vida dos homens de Deus. Levanta a sua mão aí onde você está. O Espírito Santo se move entre os crentes, o Espírito Santo se move entre o povo de Deus. Oh, aleluia! E aqui não é diferente, Ele está movendo-se entre nós, porque nós sentimos a sua presença. Esse é o Espírito Santo. Sua presença é notada, se movimentando sobre as águas, indicando sua atuação também na criação. Como eu disse, devemos reconhecer e honrar a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas diárias, permitindo que Ele nos guie e nos console em nossa jornada de fé. O Espírito Santo, diz Spurgeon, no Antigo Testamento, é peça fundamental, que muitas vezes esquecido no grande quebra-cabeça do plano de salvação. Ele tem o seu papel importantíssimo. Segunda coisa que nós precisamos destacar em relação ao Espírito Santo: o seu poder transformador. Falei aqui da sua pessoa, fala agora do seu poder transformador. Olha o que disse Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito Santo daquele, ou Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Vivificar, tornar vivo. É alguém que estava morto. E aí, quando você pega todo o conjunto, você vai perceber, o próprio Paulo disse, que todos nós estávamos mortos, estávamos em nossos delitos e pecados. O que o Espírito Santo fez conosco? Nos reviveu, nos tornou vivos. O poder do Espírito é o que gera transformação em nossas vidas, gera. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele gera em nós uma vida transformada e vitoriosa. É isso. Olha o que Jesus falou para Nicodemos, um importante mestre daquela época. João 3 e 5. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo, olhe para mim, escute isso. É o Espírito Santo quem opera no homem o novo nascimento, ao convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a ação do Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo quem nos convence. Isso aqui, esse convencimento, é aquela virada de chave
É aquele momento que de fato o indivíduo nasceu de novo. Isso aqui não depende de tempo. O sujeito pode estar sendo trabalhado no seu coração, o Espírito Santo está falando com ele, é uma coisa. Agora, no exato momento que ele é convencido disso, do pecado, da justiça e do juízo, ele nasce de novo. Esse é um efetuar do Espírito Santo. É por isso, gente, só vou citar, não vou entrar no mérito da coisa. É por isso que blasfêmia com o Espírito Santo não tem perdão. Porque quem trabalha no coração do homem, convencendo esse homem do pecado, da justiça, ou seja, da sua natureza pecaminosa, da justiça de Deus que é implacável, e Deus requer justiça, e diante desse Deus que a sua justiça é implacável, o juízo é certo. Então é o Espírito Santo quem convence: olha, você é um pecador, e você vai trombar com a justiça de Deus, e vai dar ruim para você. Então você tem uma escapatória. Aí é nesse momento que o sujeito é convencido, é que ele nasce de novo. E alguém não pode se arrepender do seu pecado se não houver nele um trabalhar do Espírito Santo. É por isso que quando alguém peca contra o Espírito Santo, ele rejeita a ação do Espírito e ele não pode se arrepender. É por isso que não tem perdão. Falando à igreja de Corinto sobre a necessidade de fugir da imoralidade, Paulo questionou o seguinte, 1 Coríntios 6,19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Será que não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês, e que vocês receberam o Espírito de Deus, e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? E isso nos faz entender, pelo contexto aqui que Paulo estava trabalhando, a questão da imoralidade. Paulo disse então que o que faz a gente ter capacidade para fugir da imoralidade é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E aí ele disse o seguinte: vocês não podem viver uma vida entregue à imoralidade, porque vocês são templo do Espírito Santo. Quem é que é templo do Espírito Santo? Então vocês não podem viver assim. É o que Paulo estava dizendo para a igreja. Vocês não podem viver assim, porque vocês são templo. Ele mora em vocês, Ele está em vocês. E aí ele termina: vocês não sabem que vocês não pertencem mais a si mesmos? O que ele estava dizendo? Olha, quem nasceu de novo, ele não se pertence mais. Ele entregou a sua vida para Jesus. Jesus é o dono da sua vida agora, portanto, você faz aquilo que o seu dono agrada, e você não pertence a si mesmo mais. A prática, no contexto aqui que ele estava dizendo, olha, a prática da imoralidade leva o indivíduo a fazer aquilo que é prazeroso para a sua própria carne. Todavia, vocês nasceram de novo, o Espírito Santo mora em vocês. É o que ele estava dizendo para Corinto. O Espírito Santo mora em vocês, o Espírito Santo habita em vocês, e vocês não se pertencem mais. Quantos aqui não se pertencem mais? Hernandes Dias Lopes disse que nada que seja inconveniente é no templo de Deus, que sou eu e você. Diga: eu sou. Bata no peito e diga: eu sou templo e morada de Deus. Agora olhe para mim e me escute. Hernandes Dias Lopes disse que nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente em nosso corpo. Somos a morada de Deus. O nosso corpo é lugar santíssimo, o santo dos santos, é no lugar onde somente pessoas específicas, é no lugar onde somente manifesta a glória de Deus, é no lugar onde o Senhor se revela. Assim, devemos eliminar então, pela ação do Espírito da nossa vida, devemos eliminar do nosso corpo toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo. Se bem que hoje o negócio está tão esquisito, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu já fui em velório, fizeram live em velório. Está
aqui, pelo amor de Deus. Você não chega num lugar, num velório, como se você estivesse chegando numa festa. E aí, amigão, bate aqui, ó. Oh, rapaz, que bom de ela morreu, né? Lá pra você ver. Você não faz isso. Chega reflexivo. Mesmo que você não conheça o morto. Você chega reflexivo. Respeitando o ambiente. É assim, de uma forma tão... Aproveitando aqui para dar essa orientação. É de uma forma assim tão deselegante e beira, se é que não é, alguém chegar no velório como se estivesse numa festa, um desrespeito à família enlutada. Como também você não chega num ambiente de festa com a cara de velório. Está entendendo? Você chega num ambiente de festa, está todo mundo celebrando, alegre, feliz, você chega lá. Mas sempre foi batizado no vinagre, no chá de bolo, né? Só a Cida que gosta, cadê ela? Olha lá. A Ivone também. Você chega no clima de festa. Então, o que é? Tem coisa que é inapropriada para o ambiente. Algumas coisas eu penso que esse ambiente aqui, ele não é místico. Não há poder no ambiente em si. Mas esse lugar aqui precisa ser diferente de outros ambientes. Isso aqui não pode ser um lugar onde todo mundo chega e faz o que quer, do jeito que quer, fala da altura que quer e apronta do jeito que estivesse na casa da mãe Joana. Ele vai falar da sogra, mas para ninguém apelar comigo, né? Um ambiente de reverência, certo? Então você precisa fazer essa leitura. E aí, o que eu estou dizendo é o seguinte: devemos eliminar da nossa vida tudo aquilo que é inconveniente ao templo do Espírito Santo. É inconveniente chegar num velório fazendo clima de festa? Sim. É inconveniente chegar numa festa com clima de velório? Também. Também é inconveniente deixar na nossa vida coisas que não são típicas do templo do Espírito Santo. Quantos aqui são templo e morada do Espírito Santo? Moody disse que o mundo ainda está para ver o que Deus fará por meio de um homem que se entrega completamente ao Espírito Santo. A poderosa manifestação do Espírito Santo trouxe transformação para nós, trouxe capacitação para nós cumprirmos a missão dada por Jesus, que é pregar o Evangelho. A W. Tozer diz, que eu recomendo você ler os livros, eles são fantásticos: o Espírito Santo é mais do que um auxílio, ele é a presença viva de Deus em nós, capacitando-nos para uma vida cristã plena na presença dele. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Busque a presença do Espírito na sua vida. Seja renovado na presença do Espírito. Oh, permita que o Espírito Santo te conduza. Permita que o Espírito Santo se mova na sua vida. Permita que o Espírito Santo te encha de maneira poderosa. Seja cheio dos dons espirituais. Seja cheio do poder do Espírito. Amém, gente? Terceira e última coisa sobre o Espírito Santo: sua comunhão e fruto. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é, mas diga, é no singular ou no plural que está ali, gente? Aulinha de português. É no singular. Singular é quando não é plural, viu? Volta lá pro Mobral. Certo? Mas o fruto não são frutos. O fruto é um fruto com 9 partículas diferentes. Certo? O fruto do Espírito é amor. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, do amor para lá, vamos. 1, 2, 3.
Isso aí não faz parte de todo mundo não, viu, gente? Domínio próprio. Oh, que palavra, né? Sabe o que é o domínio próprio? É a capacidade. Tem gente saculejando aí, Diogo. Tô achando que esse negócio tá quente aí. Ó. Tem gente que precisa disso. Domínio próprio. Sabe aquele momento? É aquele momento da raiva que dá vontade de explodir. Mas você vai, ó, se controlar. É fruto do Espírito. É uma das partículas do fruto do Espírito. Domínio próprio. Você não encontra no mercado não, viu, gente? Na feira. Mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, isso é plenamente possível. Mansidão. Oh, meu Deus. Deixa esse velho homem sepultado. Enterra ele. Volta um pouquinho. Vamos voltar aqui, no de trás para frente lá. Fidelidade. Ser fiel aqui é lealdade. De manter-se fiel. Bondade. Benignidade. Você sabe o que é benignidade? Repetindo aqui de novo, chovendo molhado. Benignidade é a bondade esticada. Ser bom é uma coisa, ser bondoso é uma coisa, ser benigno é outra coisa. É ser bom de maneira melhorada. Mas pode ficar mais difícil ainda, olha. Longanimidade. Longanimidade é a paciência esticada. Você já orou para Deus pedindo paciência? Pois é. Quem já orou? Nossa Deus, é muita gente. Tem um texto aí de Paulo aos Romanos. Paulo falou o seguinte, olha: a tribulação produz paciência. Toda vez que você orar pedindo ao Senhor, me dê paciência, Senhor, o Senhor vai te dar uma dose a mais de tribulação, para você exercitar a paciência. É assim. Você quer ganhar um título, uma medalha de maratonista, você quer virar um corredor, você compra o troféu ou você compra um tênis? Tênis, não é? Pois é. Então você quer ter paciência? O Senhor vai te dar condições ou oportunidades para você exercitar isso. Aí, se ter paciência já é difícil, você imagina ter longanimidade. Eu gosto da Rose mostrar essa longanimidade. Longanimidade, assim, a expressão longânimo, a paciência esticada. Fruto do Espírito, gente. Volta lá, Diogo. Fruto do Espírito. Ser longânimo, ser paciente. É aquele que não tem o pavio curto. Tem gente que nem o pavio não tem mais. Se acender já explode logo na mão. Não, gente. Fruto do Espírito. Paz. A paz que não depende da circunstância. Volta. E alegria, que assim como a paz não depende também das circunstâncias à volta. Quem gera isso em nós? O Espírito Santo. Eu sou apenas um terreno, olhe para mim. Quem conhece minimamente aqui de plantio sabe. Você joga uma semente no chão, a terra reclama dizendo: ó, peraí, não joga não, não planta não, eu não quero. A terra fala isso? Não. Nós temos duas opções. Se você voltar aos versos anteriores, Paulo falou de uma outra coisa. Ele falou sobre obras da carne. E ele disse o seguinte: olha, nós produzimos dois tipos de frutos. Primeiro, os frutos da carne, que ele chamou lá de obras da carne. Ele deu uma lista extensa, terrível. Mas também nós podemos produzir o fruto do Espírito. A produção é nossa, mas gerar isso em nós é o Espírito Santo quem faz. É Ele quem planta. O que eu preciso ser
é passivo, é obediente, é ceder à sua ação. A comunhão com o Espírito Santo resulta no fruto do Espírito, resulta no... Quando permitimos que Ele governe as nossas vidas, produzimos características, escute isso, produzimos características que refletem o caráter de Cristo. Isso é o fruto do Espírito. Trocando a miúdos aqui para você entender, esse fruto nos torna parecidos com Jesus. É o fruto do Espírito produzido na nossa vida que nos torna discípulos autênticos, que nos faz parecidos com Ele. Essa é a causa maior do Evangelho, tornar o homem parecido com Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Como isso pode ser visto? Como isso pode ser evidenciado? Pelo fruto do Espírito. Jesus disse o seguinte: olha, pelo fruto se conhece a árvore. Vendo o fruto, você sabe qual é o tipo de árvore que produziu. Você não vai ver laranja no pé de jaca. Essa história do enxerto aí que é feito, isso é coisa do homem. E aí de vez em quando costuma os enxertos dar errado, e aí sai um pé produzindo dois tipos de coisa. Mas na essência mesmo não é assim. Lá tem um intruso lá no meio. Você não vai ver um pé de manga produzir uvas. O Espírito Santo me torna parecido com Cristo. Fale isso comigo: o Espírito Santo me torna parecido com Cristo. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas também nos transforma para refletirmos a imagem de Cristo. Essa é a produção de frutos. Isso é a evidência do nascido de novo. É quando ele produz frutos, o que a Bíblia chama de frutos dignos do arrependimento. Fruto de alguém que se arrependeu, fruto de alguém que se curvou à proposta do Evangelho. Hudson Taylor disse que Deus não busca homens de grande fé, Ele busca homens dispostos a exercitar a pequena fé que eles têm. Da mesma forma, devemos permitir que o Espírito Santo produza em nós fruto para a glória de Deus e que abençoe as pessoas que estão à nossa volta. Guarde isso aqui: do mesmo jeito que alguém que é movido pelas obras da carne prejudica as pessoas que estão à sua volta, quem produz o fruto do Espírito abençoa as pessoas que estão à sua volta. Amém, gente? Paulo disse que contra essas coisas não há lei. Quem vai se opor à alegria, à paz, à mansidão, à bondade, à longanimidade, à temperança, ao domínio próprio? Quem vai se opor? Não há lei contra essas coisas. Somente alguém desprovido de qualquer senso de racionalidade irá se opor a isso. Uma obra é algo que o homem produz para si, mas um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo, mas é um poder do Espírito. É Ele quem gera em nós. Você pode estar me ouvindo dizendo isso, falar: pastor, isso é tão difícil. Eu sei que é difícil, também sou gente, viu? Acontece que quem produz isso não sou eu. Quem gera, melhor dizendo, isso não sou eu. Quem gera é o Espírito Santo. E se nós permitirmos que o Espírito Santo gere isso em nós, isso é plenamente possível. Nós viveremos um tempo de bênção. O fruto do Espírito tem origem sobrenatural. Cresce no natural. O que é crescer no natural? A pessoa, quando ela nasce de novo e ela começa aquele processo de transformação da sua vida, de mudança de hábito, processo de santificação, as pessoas que estão à sua volta começam a perceber: fulano está tão mudado, né? Isso vai acontecendo de maneira natural. Paulo disse que a cada dia ele morria para uma coisa. Esse é o processo. E também de maneira gradual. Deixa eu falar um negócio.
Nisso aqui a gente tem que ter paciência com as pessoas. Eu não estou falando aqui daquele que fica brincando, que não quer nada com nada, porque tem gente desse jeito também. Eu não estou falando daquele que não quer. Estou falando daquele que quer. Mas ele está lutando. Ele falha hoje, falha amanhã. Mas a gente vai estendendo a mão, ajudando, abençoando, trabalhando. Nisso, esse processo é gradual. Nenhum profissional ele fica bom da noite para o dia. Ninguém se forma da noite para o dia. O processo espiritual da ação do Espírito na nossa vida, de acordo com o que nós vamos permitindo, é que o Espírito Santo vai trabalhando. Para algumas pessoas isso é mais rápido. Para outras pessoas isso é um pouquinho mais demorado. É uma ação de passividade. É abrindo espaços. Tem uma coisa que o Espírito Santo não é mal educado, gente. O Espírito Santo não chega na porta, arrombando a porta, chutando a porta, derrubando a porta. Não, senhor. O Espírito Santo ele entra à medida que a pessoa vai dando espaço para ele entrar. Ele vai agindo na vida das pessoas à medida que a pessoa vai dando lugar para ele trabalhar. É por isso, é isso aqui que explica o fato de gente que eu conheço e você também conhece, que aceitou a fé outro dia e já está sendo muito mais produtiva no reino de Deus do que gente que aceitou a fé há muitos anos atrás, porque isso tem a ver com abertura de espaço, ser passivo, essa compreensão. E o Espírito vai gerando isso em nós de maneira gradual. Amém, gente? O Espírito Santo nos guia, nos capacita e nos transforma, assim como um navegador. Como eu disse lá no começo, confia na bússola. Confiemos também na orientação do Espírito Santo. Confie nisso, confie nele. Reconheçamos sua pessoa, permitamos o seu poder transformador e busquemos a comunhão que resulta do fruto do Espírito. Fique de pé comigo, por favor. Que a nossa jornada de fé seja caracterizada pela dependência contínua do Espírito Santo. Não abra mão da presença do Espírito na sua vida. Olhe para mim. Não abra mão da presença do Espírito na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Em cada passo confiemos nele, pois ele é a bússola que nos conduz ao caminho da reta justiça. Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 26, ele disse: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas, aí aqui mudou tudo. Mas, entretanto, todavia, porém, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Nas traduções clássicas que estamos acostumados, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Espírito Santo é a única pessoa que tem condição de pegar as suas lágrimas e traduzi-las diante de Deus. De vez em quando acontece, umas crianças falam uma coisa comigo. O que é? Não entendi. Ela fala de novo. Não entendi não. O que é? Aí o pai ou a mãe diz assim: está falando isso. Eu não entendi, mas o pai e a mãe entendeu.
entendendo o que eu estou dizendo? Tem hora que a gente dobra o nosso joelho para orar. E tem hora que a coisa está tão apertada para nós, que às vezes nem orar a gente consegue. Paulo falou, às vezes nós não sabemos orar segundo a vontade. E aí você chora, você geme, você grita. O Espírito Santo é quem tem capacidade de pegar as suas lágrimas, levá-las diante de Deus e dizer assim: Pai, o que esse homem e essa mulher está dizendo é isso, 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 isso. Ele é o Consolador. Ele não te abandona. Fique firme na presença dele, meu filho. Ele é o seu amigo inseparável. Jesus disse: olha, eu estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias. Você já passou por situação, e eu também, em determinado momento que a gente olha à nossa volta, procura os amigos e sempre a gente não acha. E a gente costuma dizer assim: meu Deus, quando eu mais precisava, sumiu todo mundo. Tenho notícia para te dar aqui: o Espírito Santo jamais te abandona. Você está percebendo a presença dele aí agora onde você está? Você percebe a presença dele aqui nesse lugar, meu filho? Você percebe a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar? Levanta a sua mão para os céus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui. A presença dele é real entre nós. Ele é o Consolador bendito. Fica firme na presença de Deus, meu filho. Você não está sozinho. Oh, aleluia. Que o Espírito Santo gere em nós transformação diária. Que o Espírito Santo gere em nós fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Que sejamos transformados dia após dia, de glória em glória. Que sejamos cheios da presença do Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Que tornamos parecidos com Ele diariamente. Oh, que as pessoas que estão à nossa volta possam nos contemplar e não ter dúvidas, e possam dizer: olha, eu vejo que esse também anda com Jesus. Eu vejo. Como disseram para Pedro naquele dia, até numa situação que ele estava errada, mas as pessoas não tiveram dúvida. Olha, a fala desse homem denuncia ele anda com Jesus. O jeito dele denuncia ele anda com Jesus. Isso quem gera em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus, meu filho. Seja cheio da presença do Espírito. Seja movido pela presença do Espírito. Seja cheio da presença do Espírito. Receba dons espirituais. Seja batizado no Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Receba dons de cura, dom de maravilha, dom de profecia. Receba variedade de línguas, interpretação de línguas. Deixa o Espírito Santo te mover. Deixa o Espírito Santo te conduzir.